A noite de 1º de setembro de 1967, em uma cela na prisão feminina de Eichach, na Baviera, uma mulher de 60 anos pegou um lápis e escreveu uma breve nota para seu filho Uwe. As palavras eram simples e definitivas. Não há outra saída. A morte é para mim um alívio. Em seguida, fabricou um laço com um lençol, amarrou-o a um tubo de aquecimento e se enforcou. Com esse ato, encerrou um dos processos judiciais mais complexos, polêmicos e saturados de mídia da pós-guerra europeia. Estava quase 24 anos na prisão, divididos entre 3 condenações em 3 países diferentes, sob 3 sistemas jurídicos diferentes. Seu nome era Ilse Koch. O mundo a conhecia como a Cadela de Buchenwald, ou também a Bruxa de Buchenwald, ou Lampshade Ilse, um apelido que fazia referência à acusação que a tornou famosa, que ela havia ordenado o assassinato de prisioneiros tatuados para usar sua pele na fabricação de abajures. A revista Newsweek a descreveu naquele dia como o fim sombrio da mulher mais odiada do mundo. Woody Guthrie havia composto uma música sobre ela. A fotografia de seu rosto havia estampado capas de jornais na Europa e nos Estados Unidos. Seu julgamento em Dachau convocava 300 espectadores por dia durante meses. Sua sentença reduzida provocou protestos nas ruas de Nova York, uma investigação do Senado dos EUA e uma intervenção direta do presidente Truman. E, no entanto, nenhum dos 3 tribunais que a julgaram, nem o das SS em 1944, nem o militar americano em 1947, nem o civil alemão em 1951, encontrou provas suficientes para condená-la pelos abajures. O objeto mais famoso do processo nunca apareceu em nenhum tribunal. Os álbuns fotográficos, supostamente encadernados em pele humana, acabaram sendo álbuns comuns de fotos de família. Seu nome não aparece entre os 21 acusados principais do julgamento de Nuremberg. Ela não assinou ordens de extermínio em massa. Não projetou as câmaras de gás nem a logística dos trens. Não tinha cargo oficial nas SS. E, no entanto, em termos de reconhecimento popular no mundo anglo-saxão durante a imediata pós-guerra, o nome de Ilse Koch superava em carga emocional o de muitos de seus contemporâneos com culpas objetivamente maiores. O que exatamente Ilse Koch fez? O que ela não fez? E como ela se tornou o símbolo mais duradouro da crueldade nazista quando os autores diretos do genocídio viviam em liberdade ou recebiam sentenças menores? Para entender isso, é preciso começar de onde ela começou. Margarete Ilse Köhler nasceu em 22 de setembro de 1906, em Dresden, em uma família protestante de classe média baixa. Seu pai era Max Köhler e sua mãe Anna Kubisch. Ela tinha 2 irmãos. A infância foi estável e sem sobressaltos. Educação básica no sistema Volksschule, sem acesso ao ginásio acadêmico, com uma formação técnica posterior em datilografia e trabalhos de secretaria. Trabalhou como secretária em várias empresas de Dresden durante os primeiros anos da década de 1920. Nesse perfil, não há nada que separe Ilse Köhler de centenas de milhares de jovens alemãs de sua geração. A marca diferencial veio em maio de 1932. Com 25 anos, no auge da depressão e da desordem política que precedeu a ascensão de Hitler, Ilse se afiliou ao Partido Nacional Socialista Alemão. Foi atribuído a ela o número de militante 1.130.836, e ela jurou servir ao partido com todas as minhas forças. Que uma mulher jovem se afiliara ao NSDAP antes da tomada do poder em janeiro de 1933 não era o habitual. A maioria das primeiras mulheres do partido o fez depois, quando a adesão se tornou socialmente conveniente ou diretamente necessária. Ilse chegou antes, voluntariamente, em um momento em que a afiliação ainda era um gesto político genuíno que poderia ter consequências. Esse dado, aparentemente minúsculo, importa. Os registros documentais dessa etapa são escassos. O que fica claro é que Ilse se movia em círculos sociais onde abundavam homens uniformizados, membros das SS locais em Dresden. Era uma mulher atraída por esse mundo de disciplina ideológica uniforme e ambição organizada. Em 1934, nesse mesmo círculo, conheceu o homem que transformaria sua vida por completo.
A Alemanha na qual Ilse Köhler se tornou adulta era a da República de Weimar, um sistema parlamentar convulsionado, nascido da derrota de 1918 e cercado por inflações devastadoras, crises econômicas em cadeia e uma polarização política que empurrava os jovens para os extremos. Muitos de sua geração viram no movimento nazista uma promessa de ordem, disciplina nacional e a eliminação das humilhações de Versalhes. Que Ilse também visse isso e se comprometesse com essa visão antes mesmo de ter a garantia de estar do lado vencedor diz algo sobre a profundidade de sua convicção. Karl Otto Koch e o mundo dos campos. Karl Otto Koch nasceu em Darmstadt em 1997, 10 anos mais velho que Ilse. Filho ilegítimo, legitimado pelo casamento tardio de seus pais. Ficou órfão de pai aos 8 anos. Trabalhou como aprendiz de contabilidade, depois como empregado em uma fábrica de munições e, em março de 1916, alistou-se voluntariamente no exército alemão. Lutou na frente ocidental, foi ferido 2 vezes, capturado pelos britânicos e condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª classe. Seu diário de guerra, sobrevivente nos arquivos, é de uma monotonia burocrática que não anuncia nada. Libertado da catividade em outubro de 1919, passou os anos 20 com uma instabilidade crônica, empregos fugazes, períodos de desemprego prolongado, um casamento fracassado com Käthe Müller em 1924 por culpa exclusiva do marido, um filho chamado Manfred com problemas psiquiátricos. Os registros nazistas de investigações posteriores mencionam pequenos furtos e desfalques durante essa etapa. Nos primeiros anos 30, com a Grande Depressão no auge e a República de Weimar se desintegrando, Karl se radicalizou. Em março de 1931, afilou-se ao NSDAP e quase imediatamente às SS. A ascensão de Karl dentro do sistema foi vertiginosa. Em fevereiro de 1933, foi enviado a Kassel para estabelecer uma Hilfspolizei, uma polícia auxiliar criada por Hitler, para combater opositores políticos após o incêndio do Reichstag. Esse sucesso o colocou na órbita do SS Brigadeführer Theodor Eicke, chefe do Inspectorado dos Campos de Concentração. Em 1934, já fazia parte de seu Estado-Maior. Seus superiores o descreviam como firme e orientado para objetivos, inteligente e seguro de si, com uma visão de mundo nacional-socialista correta e sólida. O que seguiu foi uma escalada de cargos dentro do sistema de campos. Sachsenburg, Esterwegen, Lichtenburg, Columbia House, novamente Esterwegen. Em setembro de 1936, comandante de Sachsenhausen, o maior campo da Alemanha da época, a 35 quilômetros de Berlim, que eventualmente abrigaria 200 mil prisioneiros e veria morrer entre 35 mil e 40 mil. Foi ali que a relação de Karl com Ilse chegou ao ponto de formalização. Para casar com um membro das SSS, era obrigatório demonstrar a pureza racial da noiva segundo o decreto de casamento que Himmler havia emitido em 1931. Ilse forneceu documentação genealógica que comprovava ancestrais alemães protestantes desde 1750. No dia 25 de maio de 1937, se casaram na prefeitura de Oranienburg, seguido de um ritual noturno com tochas na floresta de carvalhos de Sachsenhausen, diante de mais de 50 homens das SS em formação. Ela usava um vestido florido longo com capa, ele, uniforme completo das SS com luvas brancas e sabre cerimonial. Nos álbuns de família, eles aparecem se sustentando mutuamente. Karl a chamava de Pimpf, nome usado para os membros mais jovens e pré-púberes da juventude hitleriana. 2 meses após o casamento, Karl recebeu a tarefa que marcaria o resto de suas vidas: construir e comandar um novo campo de concentração nas colinas de Ettersberg, nos arredores da cidade de Weimar. Eles o chamariam de Buchenwald. Quando Karl Koch chegou ao Ettersberg em julho de 1937, encontrou um bosque de carvalhos. Os primeiros 149 prisioneiros chegaram de Sachsenhausen no dia 15 de julho. Seu trabalho foi derrubar árvores, construir estradas e levantar os primeiros barracões manualmente, sem maquinaria pesada, com rações mínimas de comida e água. As mortes começaram quase imediatamente. O campo cresceu até cobrir 470 acres.
33 barracões de madeira para prisioneiros, 15 edifícios de 2 andares, uma esplanada central para a contagem, oficinas de trabalho, enfermaria, edifício de desinfecção, lavanderia, cozinha, cantina, armazéns. Um crematório desde 1940 para gerir o crescente volume de cadáveres. Um perímetro de cerca eletrificada de 3 metros de altura e 3 quilômetros de comprimento, com 22 torres de guarda patrulhado com pastores alemães. Com o tempo, mais de 100 subcampos sob sua autoridade administrativa. Ao longo de sua existência, 238.980 prisioneiros passaram por suas portas. Cerca de 56 mil morreram ali. A chegada de novos internos era projetada para destruir a vontade antes que o corpo sucumbisse. Aqueles que chegavam de trem faziam os 8 quilômetros de Weimar a pé com os braços levantados. Os que chegavam de caminhão entravam comprimidos. Os guardas da SS distribuíam golpes desde o primeiro momento. Horas no pátio na posição de saudação saxônica, com as mãos cruzadas atrás do pescoço, antes de serem registrados. A entrada do campo tinha uma grade de ferro forjado com a inscrição Jeden das Seine, a cada um o seu. A desinfecção incluía o barbear total, o banho e a revisão médica. Depois, um número, um uniforme listrado, uma cama em um barracão superlotado. A rotina diária era uma máquina de morte lenta. Contagem ao amanhecer durante pelo menos 1 hora, independentemente do clima. Trabalho em pedreiras, fábricas de tijolos, produção de armamentos. Os capos, prisioneiros com funções de supervisão, administravam a violência com a mesma arbitrariedade dos guardas da SS. Os judeus, cuja presença aumentou drasticamente após a Kristallnacht de novembro de 1938, recebiam os trabalhos mais brutais e as rações mais escassas. As doenças, a fome e o exaustão matavam regularmente. A isso se somavam execuções, experimentos médicos em que médicos da SS injetavam tifo e cólera nos prisioneiros em busca de vacinas e um sistema formalizado de punição corporal. Flagelação no cavalete de madeira pendurados pelos braços amarrados nas costas durante horas. Karl Koch transformou Buchenwald em um feudo pessoal. O sobrevivente Eugen Kogon, que depois escreveria a história mais importante do campo, descreveu-o assim: sob Koch, reinava um regime de verdadeira arbitrariedade. A violência era sistemática, mas também caprichosa. Punha prisioneiros por ter as mãos nos bolsos, por perder botões do uniforme, por usar mais tempo do que o permitido nos banheiros. Kogon também documentou um caso de brutalidade especialmente extrema ordenada por Koch contra um prisioneiro cigano que havia tentado escapar. O homem foi trancado em uma caixa de madeira ligeiramente menor que uma pessoa, com pregos cravados nas paredes internas, coberta por tela metálica no lado aberto e colocada à vista de todo o campo. A agonia pública do homem durou 3 noites, até que ele foi finalmente executado com uma injeção letal quando seus gritos já não tinham mais semelhança com a voz humana, escreveu Kogon. Em novembro de 1939, no dia seguinte ao atentado frustrado contra Hitler no Bürgerbräu-Keller de Munique, Koch reuniu todos os prisioneiros judeus do campo no pátio de contagem, reteve-os quando os outros foram libertados e escolheu aleatoriamente entre 18 e 20 homens proeminentes. Eles foram levados à pedreira do campo e fuzilados pelas costas. Muitos dos guardas que apertaram o gatilho ainda estavam embriagados com a celebração do aniversário do putsch da cervejaria. Quando Berlim perguntou, Koch explicou que eles haviam sido abatidos enquanto tentavam fugir. Não houve punição. O campo também abrigava um zoológico construído para a família Koch, com ursos em um recinto de concreto a 50 metros do crematório. Fotografias do álbum familiar mostram Karl e seu filho Artwin alimentando os cervos do recinto. Há uma foto em que Ilse passeia de casaco de pele ao lado de Karl e das crianças diretamente em frente à entrada principal do campo, enquanto as crianças brincam na neve de dezembro. Primeira neve em Buchenwald, diz a legenda. Ilse em Buchenwald. O que fez e o que diziam que fez. O papel de Ilse em Buchenwald nunca foi oficial, sem posto, sem uniforme, sem acesso aos arquivos do campo além do que podia ver pela janela ou o que acontecia em sua própria vila.
Sua posição nominal era a de esposa do comandante, o que, na hierarquia do Terceiro Reich, significava, em teoria, estar confinada ao âmbito doméstico dos 3 Ks: Kinder, Küche, Kirche. Ilse teve 3 filhos em Buchenwald. Artwin, em janeiro de 1938, Gisela, em abril de 1939 e Gudrun, em dezembro de 1940. Gudrun morreu de pneumonia aos 4 meses, enquanto Ilse estava de férias de esqui, o que lhe valeu a acusação de negligência materna por parte da meia-irmã de Karl. A vila familiar ficava a quase 1 quilômetro da entrada principal do campo. Era um edifício de 3 andares construído por trabalho forçado de prisioneiros. O interior misturava o estilo Art Deco com a estética nazista. Bustos de Hitler, lâmpadas feitas com chifres de cervo, um retrato de Kahlo em uniforme no quarto principal. No jardim havia uma pequena piscina de concreto para as crianças e um picadeiro coberto de 20 metros de altura, construído em 1939 com mão de obra escrava, com paredes de espelhos e uma pista de equitação interna. Custou 250.000 Reichsmarks, mais de $1 milhão atuais. Ilse o usava para seus passeios matinais a cavalo de meia hora, enquanto a banda das SS tocava música do lado de fora. Quando lhe perguntaram depois por que havia pedido para construí-lo, ela respondeu com indiferença. O trabalho de prisioneiros era barato e a madeira barata. Mais de 1 dúzia de prisioneiros trabalhavam como empregados domésticos na Vila Koch. Alguns testemunhariam depois sobre o trato que recebiam, total indiferença em relação ao seu bem-estar, humilhações diárias, e não lhes era permitido usar o banheiro da casa. Também mencionariam as supostas infidelidades de Ilse com vários oficiais de alta patente das SS no campo. Os testemunhos sobre as atividades de Ilse fora da vila são mais perturbadores e também mais difíceis de verificar com precisão. Os sobreviventes geralmente a lembravam de 2 maneiras: a cavalo pelos arredores do campo, com um chicote, anotando os números dos prisioneiros que ousavam olhá-la, ou em situações onde sua simples queixa a um guarda ou a seu marido resultava em consequências fatais para o prisioneiro indicado. O sobrevivente Emil Karlebach declarou tê-la ouvido gritar várias vezes: "Parece que nunca viram uma mulher alemã. Ao potro com vocês!" O potro era o cavalete de madeira sobre o qual os prisioneiros eram açoitados. Walter Retterpath testemunhou ter visto Ilse se aproximar a cavalo de uma equipe que construía uma estrada, repreender um dos homens e bater-lhe na cara com seu chicote até fazê-lo sangrar, enquanto gritava: "Vocês estão olhando para as minhas pernas?" Mais de 2 dúzias de testemunhas declarariam tê-la visto presenciar flagelações com o que descreviam como satisfação visível. Paralelamente a esses testemunhos diretos, circularam no campo e depois na imprensa internacional rumores de natureza diferente e muito mais sombria, que Ilse selecionava prisioneiros tatuados para matá-los e usar sua pele para fabricar objetos domésticos: lâmpadas de abajur, luvas, capas de álbuns fotográficos. Também se falava de uma caixa com um crânio humano na sala, usada como decoração, com a qual o pequeno Artwin brincava arrancando os dentes. Esta acusação se tornou o núcleo de sua fama póstuma, e é, de todos os cargos que lhe foram imputados, o que tem a história mais complicada de todas. A soberba tem limites até dentro do Terceiro Reich. Karl Koch havia transformado Buchenwald em uma caixa registradora pessoal. Quando em 1938 chegaram milhares de judeus após a Kristallnacht, ele se certificou de que jogassem seus objetos de valor em caixas abertas sem registro, assinando formulários em branco declarando ter chegado sem nada. Os artesãos do campo, relojoeiros, carpinteiros e artistas produziam objetos de luxo para a família: esculturas, móveis, álbuns fotográficos, joias. Havia contas bancárias secretas para desviar o dinheiro confiscado. E o ouro dental extraído dos cadáveres antes da cremação regularmente engordava sua fortuna pessoal. Em 1941, o desperdício visível dos Koch, as peles de Ilse, o picadeiro, os carros luxuosos, já haviam chegado aos ouvidos de Josias, príncipe herdeiro de Waldeck e Pyrmont, o alto comandante das SS e da polícia sob cuja autoridade administrativa caía Buchenwald. Waldeck era uma figura profundamente comprometida com o nazismo.
Havia participado da Noite das Facas Longas e do pogromo da Kristallnacht. Não era um idealista da justiça, mas sua autoridade havia sido desafiada sistematicamente por um subordinado, e isso era outra questão. Em dezembro de 1941, Waldeck prendeu Carl Koch por corrupção. No dia seguinte, recebeu chamadas furiosas de superiores que o acusaram de ter agido fora de sua autoridade com o melhor comandante das SS. Himmler interveio pessoalmente e Koch foi libertado em menos de 24 horas. A cólera de Himmler chegou por telex segundo o próprio testemunho de Waldeck. Fraseologia que não me atrevo a repetir. Em 35 anos de serviço militar nunca me falaram assim. Mas a semente do processo estava plantada. Karl foi transferido para Majdanek, na Polônia, como comandante, enquanto Ilse e os filhos permaneciam na vila de Buchenwald. Em Majdanek, continuou exatamente da mesma maneira. Em julho de 1942, 86 prisioneiros soviéticos escaparam em uma fuga em massa organizada com uma escada de madeira improvisada. Koch demorou horas para notificar as autoridades e a maioria conseguiu escapar. Himmler o afastou do comando. Em junho de 1943, entrou em cena o homem que mudaria o destino dos Koch, o SS Richter Konrad Morgen, um juiz das SS com reputação de caçador de corruptos. Designado para um caso de desfalque diferente em Buchenwald, Morgen descobriu o que ele mesmo descreveu como, por acaso, o verdadeiro alcance da fortuna pessoal de Karl. Ao assumir o comando em 1937, Koch tinha 17,60 Reichsmarks em sua conta bancária. Em 1943, havia acumulado mais de 100 mil Reichsmarks, apesar de um salário anual que nunca superou 12 mil. A diferença era inexplicável por meios legítimos. Morgen também investigou as mortes suspeitas de 2 prisioneiros comunistas, Walter Kremer e Karl Pikes. Eles haviam trabalhado como enfermeiros na clínica do campo e haviam tratado Karl de sífilis contraída na Noruega. Apareciam no registro de mortos como abatidos enquanto tentavam escapar em horários diferentes do mesmo dia. Morgen construiu o caso. Em 24 de agosto de 1943, Morgen prendeu Karl Koch de madrugada na vila familiar após persegui-lo pelos bosques do Ettersberg. No dia seguinte, prendeu também Ilse. Os filhos foram enviados para Saas com a meia-irmã de Karl. A vila foi registrada de cima para baixo, sem deixar uma gaveta sem abrir, segundo Morgen, e todo o seu conteúdo foi catalogado e enviado para Saas. O julgamento das SS foi realizado em 1944. Karl Koch foi condenado à morte por assassinato não autorizado e corrupção. Foi executado em Buchenwald em abril de 1945, dias antes da liberação do campo. Ilse foi absolvida. Não havia provas suficientes para condená-la. A chave é que Morgen, que havia registrado meticulosamente cada objeto da vila e entrevistado prisioneiros durante 8 meses, testemunhou depois que durante toda a sua investigação nunca encontrou uma lâmpada de pele humana, nem luvas de pele humana, nem um álbum encadernado em pele humana em posse de Ilse Koch. Nem sequer ouviu o rumor. Liberação, lenda e captura americana. Em 11 de abril de 1945, forças do Terceiro Exército dos Estados Unidos libertaram Buchenwald. O general Eisenhower visitou o campo pessoalmente e ordenou que tudo fosse fotografado e filmado de forma exaustiva, para que o mundo não pudesse negar o que havia acontecido. O que foi encontrado lá foi registrado com um rigor sem precedentes. Cadáveres empilhados esperando para serem incinerados, sobreviventes reduzidos a esqueletos com olhares vazios, instrumentos de tortura, um laboratório de experimentos médicos com registros detalhados em alemão burocrático. No departamento de patologia do campo, entre outras coisas, foram encontrados pedaços de pele humana tatuada preservados em álcool, e o que as autoridades descreveram como uma tela de abajur feita com esse material. Um documentário do exército americano filmado no campo dias depois da libertação seria projetado 2 anos depois no julgamento de Dachau como prova de abertura. O narrador, sobre imagens do campo, mencionava especificamente uma tela de abajur de pele humana a pedido da esposa de um oficial das SS.
As câmeras também filmaram a visita forçada dos cidadãos de Weimar às instalações, alemães comuns caminhando entre os cadáveres, cobrindo o nariz, desviando o olhar. Os jornais de todo o mundo publicaram as imagens, o rádio as transmitiu. E entre os nomes que circularam com mais insistência, o de Ilse Koch apareceu com um peso especial, a esposa do comandante que havia mandado matar prisioneiros tatuados para decorar sua vila. A revista Life publicou sua fotografia em página inteira com essa acusação na primavera de 1945, meses antes de haver qualquer processo judicial em andamento. Ilse vivia em Ludwigsburg com seus filhos quando foi presa em 30 de junho de 1945. Ela declarou depois que não soubera durante meses do que exatamente estava sendo acusada. Em outubro daquele ano, já no campo de internamento de Lager 77, leu um artigo da Life com uma foto sua em página inteira que dizia que ela havia ordenado matar prisioneiros para obter sua pele tatuada. Tentou entrar em contato com o Corpo de Contra-Inteligência americano para contestar isso. Não a receberam. Ela permaneceu no Lager 77 com cerca de 1.100 detidas classificadas como suspeitas políticas. Entre suas correclusas, Koch era ativamente evitada. Ela sempre caminhava encostada na parede, lembrou Anna Fest, outra ex-guarda internada lá. Se alguém mais passasse pelo corredor, ela rapidamente recuava para o seu quarto. Se fechava. As autoridades americanas levaram 18 meses para formular acusações formais. Nesse meio tempo, o nome de Ilse Koch já era familiar em milhões de lares americanos, europeus e latino-americanos. O tribunal que julgaria Ilse Koch e 30 co-réus por crimes cometidos em Buchenwald era uma comissão militar americana estabelecida nas instalações do antigo campo de concentração de Dachau. O sistema havia sido projetado para a eficiência. Não era necessário que a maioria dos juízes tivesse formação jurídica. Bastava ser oficiais de alto escalão, considerados homens de destaque em suas profissões. A condenação exigia maioria simples. O promotor-chefe foi William Dowdell Denson, um advogado de Alabama de 33 anos, graduado em West Point e Harvard Law, profundamente religioso, capaz de recitar 215 versículos bíblicos de memória. Ele havia obtido mais de 150 condenações nos julgamentos anteriores de Dachau, Mauthausen e Flossenburg. Quando chegou a vez de Buchenwald, Denson pesava 53 quilos, quando antes pesava entre 75 e 80. Parecia um prisioneiro do campo eu mesmo, diria depois. O julgamento começou em 11 de abril de 1947, exatamente 2 anos após a libertação. 300 espectadores lotavam as arquibancadas. Câmeras filmavam o procedimento. 2 dias antes de começarem os atos, foi descoberto que Ilse Koch estava grávida de 3 meses. A investigação interna não conseguiu determinar com certeza quem era o pai. Uma explicação oficial falou de um detido que teria cavado um túnel do refeitório até seus aposentos, o que o próprio Denson classificou como impossível. A consequência prática era que ele não poderia pedir a pena de morte para ela. Não se enforca uma mulher grávida. A estratégia de Denson baseava-se no conceito de conspiração comum. Não era necessário provar que cada acusado tivesse cometido um ato específico, mas sim que tivesse participado no sustento de um sistema criminoso. Para Koch, sem qualquer posto oficial, isso exigia demonstrar que ela exercia autoridade real e que tinha incitado ativamente a violência. A imprensa seguiu o julgamento com um vocabulário que não teria funcionado para descrever os co-réus masculinos. Os artigos começavam com descrições de seu corpo. O Stars and Stripes a chamou de a bruxa do campo faminta por sexo de Buchenwald. A Newsweek publicou fotos de Ilse de biquíni ao lado de fotos de internos esqueléticos sob o título A Bruxa de Buchenwald, o registro de uma sádica. Descrevia seu corpo voluptuoso e sua ninfomania. Nenhum artigo sobre seus co-réus masculinos tinha esse tom. Os testemunhos das testemunhas de acusação alternaram entre o devastador e o problemático. O sobrevivente Dr. Eugen Kogon, que havia redigido o relatório oficial do campo para o exército americano, testemunhou sobre o terror generalizado que Koch inspirava e sua reputação como a comandanta. Sob contra-interrogatório, admitiu que nunca havia tido contato direto com ela. A tinha visto apenas 2 ou 3 vezes à distância em 6 anos
e a identificou no tribunal apenas graças a fotos da imprensa antes do julgamento. O testemunho mais inflamado foi o do prisioneiro Herbert Froboess, que descreveu ter visto Koch a cavalo em 1940, identificando um prisioneiro tatuado com um barco de velas no peito. O prisioneiro foi chamado à lista naquela noite e nunca mais voltou. Meses depois, no departamento de patologia, Froboess afirmou ter visto a mesma imagem em um pedaço de pele preservado. Também testemunhou ter visto Koch com luvas de pele humana e um álbum fotográfico encadernado em pele humana. A defesa desmontou o testemunho peça por peça. A data mencionada por Froboess coincidiu com o avançado estado de gravidez de Ilse, incompatível com a equitação. Froboess admitiu que havia dado versões contraditórias a um jornalista. Não pôde confirmar ter ouvido pessoalmente a conversa entre Koch e o prisioneiro. Depois, foi revelado que Froboess estava empregado na época pela própria acusação como desenhista técnico para a preparação do julgamento. E para completar, uma fotografia de agosto de 1945 o mostrava vestido com o hábito de frade franciscano com o título Padre Herbert Froboess, antigo prisioneiro do campo de concentração de Buchenwald. Ele havia fraudado mais de 3.000 Reichsmarks com a esposa de outro acusado, prometendo testemunhar a seu favor. O tribunal declarou-o como testemunha de credibilidade duvidosa. O outro grande testemunho, Kurt Titz, prisioneiro que havia trabalhado como criado na Vila Koch, descreveu 2 lâmpadas de sala, uma com tatuagens visíveis. Ele disse que no departamento de patologia foi explicado a ele que eram feitas de pele humana. Sob interrogatório, ele reconheceu que antes dessa explicação, as lâmpadas lhe pareciam completamente normais. E Morgan, o juiz das SS que havia registrado toda a vila em 1943, testemunhou que em nenhum momento durante sua investigação minuciosa encontrou algo relacionado à pele humana. A lâmpada supostamente entregue às autoridades de Nuremberg para o Tribunal Internacional nunca foi devolvida. A acusação disse que havia desaparecido. Os álbuns fotográficos descritos como encadernados em pele humana, que a acusação alegou não poder localizar antes do veredicto, apareceram nas mãos da mesma acusação exatamente meia hora após o pronunciamento da sentença. Eram álbuns comuns com fotos de Ilse brincando com seus filhos. No dia 12 de agosto de 1947, todos os acusados foram considerados culpados de participar da conspiração comum no campo. As deliberações duraram menos de 24 horas para julgar 31 acusados. No dia seguinte, as sentenças foram lidas. 22 dos acusados foram condenados à morte por enforcamento. Os 9 restantes receberam prisão perpétua ou penas de prisão de 10 a 20 anos. A Koch foi sentenciada à prisão perpétua. Quando Koch se levantou para receber sua sentença, o presidente do tribunal, Kiel, olhou para ela da bancada e disse: Ilse Koch, o tribunal, em sessão secreta, por maioria de pelo menos 2/3 dos membros presentes no momento da votação, a sentencia à prisão perpétua a partir deste momento. Segundo o Washington Post, seu rosto ficou vermelho quando ouviu o veredicto, mas não deu nenhum outro sinal de perda de compostura. As imagens filmadas mostram uma mulher em um vestido conservador de xadrez, exausta e resignada, que se vira abruptamente ao ser tocada no ombro pelo policial militar à sua esquerda. O sistema de revisão automática do exército dos EUA colocou o caso nas mãos de equipes de advogados experientes que revisaram o processo completo. Suas conclusões, redigidas de forma independente e convergente, foram categóricas. As acusações mais graves contra Koch não estavam respaldadas por evidências confiáveis. As lâmpadas nunca foram apresentadas como prova material. As testemunhas-chave eram de credibilidade duvidosa. Não havia evidências de que Koch tivesse ordenado matar alguém especificamente. O principal revisor, o tenente-coronel Strait, concluiu que a sentença era excessiva e recomendou sua redução para 4 anos. O general Lucius D. Clay, governador militar dos EUA na Alemanha e figura-chave da Guerra Fria, que naqueles mesmos dias gerenciava o início do bloqueio de Berlim, assinou a redução em 8 de junho de 1948. O anúncio, tornado público em 17 de setembro de 1948, desencadeou o que Clay não antecipou, embora temesse.
As manchetes de jornais de costa a costa descreveram a decisão como um ultraje, uma contra-atrocidade, quase inacreditável. O New York Post chamou a comutação de a contra-atrocidade de Clay. Os editores do Miami Herald perguntaram, em nome da justiça humana básica, o que mais o exército precisa para manter Ilse na prisão? As manifestações de rua nas cidades americanas levavam lâmpadas como símbolo. O general Clay foi recebido no Waldorf Astoria de Nova York por 40 manifestantes exigindo sua renúncia. Em outro ato posterior no Town Hall de Nova York, 100 pessoas interromperam seu discurso com gritos. Clay descreveu isso depois como um dos momentos mais desconcertantes de minha vida. Woody Guthrie compôs uma música intitulada Ilse Koch, da perspectiva de um prisioneiro de Buchenwald. A velha Ilse Koch foi presa, a velha Ilse Koch foi liberada. A letra misturava imagens de corpos queimados com a acusação das lâmpadas de pele humana, ajudando a fixar a imagem de Koch na cultura popular americana. O escândalo chegou ao Senado. O senador Homer Ferguson, que havia visitado Dachau em 1945 como membro de uma delegação governamental, abriu uma investigação formal. As audiências, em parte abertas e em parte fechadas por sensibilidade diplomática, o bloqueio de Berlim tornava inoportuno criticar publicamente o comando americano na Europa, revelaram dados desconfortáveis. Os juízes do Tribunal de Dachau eram oficiais militares sem formação jurídica que deliberaram apenas alguns minutos por acusado, guiados por um manual resumido. O único advogado do painel não havia conseguido assessorar 8 juízes simultaneamente em 4 meses de julgamento. Os revisores legais, todos advogados experientes, concluíram de maneira unânime que a condenação não tinha base suficiente. No final, o Comitê do Senado recomendou o único recurso jurídico disponível: um novo julgamento nos tribunais alemães, por crimes contra cidadãos alemães que estavam fora da jurisdição do Tribunal de Dachau. O julgamento alemão. Augsburg, 1950 a 1951. O processo para o novo julgamento foi longo e marcado pela geopolítica da Guerra Fria. A Alemanha Oriental, através das autoridades da Turíngia, onde estava localizado Buchenwald, solicitou a extradição de Koch para julgá-la em Weimar. Clay bloqueou qualquer extradição para a zona soviética com uma diretriz expressa. O governo da Baviera, sob pressão americana, nomeou o promotor Johann Ilkov, um jurista antinazista de origem tcheca, que havia sido afastado de seu cargo pelos nazistas por se recusar a anular seu casamento com sua esposa judia e que havia sido submetido ao trabalho forçado em 1944. O processo de instrução levou mais de um ano. Ilkov viajou para os Estados Unidos para tomar depoimentos de sobreviventes judeus emigrados, instalando-se em uma sala do prédio do exército americano na Whitehall Street, em Manhattan. Coletou mais de 200 depoimentos. O juiz e instrutor Erich Jagomast, que falava Yiddish, facilitou enormemente o trabalho. O comitê de Buchenwald, dominado por comunistas, inicialmente boicotou a investigação, considerando-a uma manobra ocidental. No final de 1949, mudou de posição ao entender que era a única oportunidade real de ver Koch condenada, e seus depoimentos começaram a fluir. Em 17 de outubro de 1949, quando Koch deveria ser libertada de Landsberg após cumprir a sentença americana reduzida, Ilkov estava esperando no pátio com uma ordem de detenção alemã. Koch saiu do prédio com um casaco de lã, um boné verde e uma bolsa de lona, sorrindo amplamente para os fotógrafos. Filhos, vocês devem ser muito pobres se tiverem que me fotografar para ganhar a vida", disse a eles. Foi detida 20 minutos depois e transferida para Aishach, onde seria enviada para a ala psiquiátrica em algum momento antes do julgamento. A acusação formal que Ilkov apresentou em maio de 1950 tinha 151 páginas e resumia os depoimentos de 201 testemunhas. As acusações incluíam 25 contagens de lesões graves, 65 de incitação à tentativa de homicídio e 25 de incitação a homicídio consumado. A acusação de assassinato direto que Ilkov havia tentado sustentar, baseada no único testemunho disponível, Friedrich Thum, condenado por violação e fraude,
foi retirada porque nenhum outro testemunho pôde corroborá-la em qualquer variação. O julgamento começou em 27 de novembro de 1950 no Kolpinghaus de Augsburg, um centro comunitário da cidade, porque os danos dos bombardeios haviam destruído o prédio judicial. O juiz-presidente Georg Maginot, ex-membro das SS desde 1934, embora com antecedentes de conflito com a Gestapo local, presidiu o tribunal junto com outros 2 juízes e um júri de 6 cidadãos, 2 agricultores, um comerciante, um artesão, um operário de fábrica e um funcionário público. O advogado de defesa foi Alfred Seidel, ex-membro do Partido Nazista desde 1937, que havia defendido Hans Frank e Rudolf Hess em Nuremberg. Ao longo de 6 semanas, 241 testemunhas compareceram. Foi um processo de outra dimensão em comparação com os menos de 20 testemunhas que haviam declarado sobre Koch em Dachau. A estratégia de Ilkov foi apresentar primeiro 3 testemunhas especialistas para estabelecer as condições gerais do campo. O professor Benedikt Kautsky, que havia publicado um livro sobre os campos em 1948, se deitou sobre o cavalete de flagelação que Ilkov havia pedido emprestado à seção de Hamburgo do N e colocado à frente da bancada do júri para demonstrar como se realizavam os açoites. O impacto visual foi considerável. O testemunho que mais causou alvoroço na imprensa foi o do jornalista Josef Ackermann, que trabalhou no Departamento de Patologia do Campo durante 5 anos. Ele testemunhou que o médico esse Heinz Müller lhe falou sobre uma lâmpada preparada como presente muito especial para o aniversário de Karl Koch. O produto final, segundo Ackermann, era uma lâmpada feita com ossos humanos que se acendia pressionando o dedo do pé de um dos 3 pés humanos que formavam a base. A cúpula era de pele tatuada, disse ele, porque se podiam ver os mamilos. Também apontou que a lâmpada havia sido entregue à Vila Koch, mas retirada semanas depois quando autoridades superiores das SS a consideraram de mau gosto. Ilse Koch ouviu tudo isso no banco dos réus com uma mistura de tédio ostensivo e raiva contida. Quando Maginot lhe perguntou se ela já possuía um livro pornográfico encadernado em pele humana, ela respondeu com brusquidão: "Nunca!" Negou absolutamente cada acusação. "Não vi nada, não ouvi nada, não fiz nada." Suas negações eram tão absolutas que se tornaram contraproducentes. Negou saber que houve espancamentos em Buchenwald. Negou ter visto um prisioneiro em estado físico ruim. Apesar de trabalharem em seu jardim, negou ter tido um chicote de montar. Maginot a interrompeu várias vezes com uma frustração crescente. Quando os padres Andreas Rieser e Alfred Berchtold testemunharam que viram pessoalmente como Koch apontava prisioneiros que depois morriam assassinados, Maginot perguntou a Koch se também esses padres eram perjuriosos. "Sim", respondeu ela. Os protestos do público na sala foram audíveis. A saúde mental de Koch se deteriorou visivelmente durante o processo. Na segunda semana de julgamento, ela teve o que a imprensa descreveu como uma crise nervosa. Destruiu a janela de sua cela, gritou: "Sou culpada, sou pecadora", e citou trechos do Inferno de Dante durante o traslado para o hospital. Os médicos peritos declararam que o colapso era teatral e artificial, projetado para sabotar o processo. Ela foi julgada à revelia durante vários dias. Quando reapareceu na sala e desmaiou na calçada do tribunal, Maginot a fez entrar à força e disse-lhe: "Quer voltar a fazer teatro? Não pode conseguir nada com isso." Koch se levantou, limpou os olhos e respondeu: "Oh, só era um sonho", e se sentou. O processo teve seus momentos de caos genuíno. O testemunho de Otto Axmann se lançou sobre o cavalete de flagelação exposto à frente do júri, pegou o chicote e se plantou diante de Koch, gritando: "Me bateram no campo por culpa dessa mulher!" Teve que ser contido pelos policiais do tribunal. O testemunho de Alexander Karoli, que chegou a Buchenwald com 16 anos e sofreu uma lesão cerebral lá, desmaiou no banco depois de testemunhar sobre prisioneiros que morreram após serem denunciados por Koch. Ela sofreu uma convulsão e foi retirada gritando nos braços da polícia. A imprensa alemã registrou que Koch estava tremendo durante aquele depoimento, cobrindo o rosto com as mãos e chorando nos intervalos. Mas também houve momentos que revelaram a estranha dualidade do processo.
O príncipe Josias de Waldeck, o mesmo aristocrata que havia desencadeado a investigação que levou à prisão dos Koch em 1943, compareceu como testemunha de defesa e declarou que o conceito de que Ilse Koch dava ordens ao pessoal do campo era absurdo. Waldeck foi libertado de Landsberg no mesmo dia em que testemunhou. Já era 1951, ele havia cumprido sua pena de prisão perpétua. Nem a imprensa nem o público o apontaram. O promotor Ilkow fez sua alegação final em 11 de janeiro de 1951. Koch desmaiou novamente e teve que ser retirada de sua cadeira por 2 policiais, enquanto o público de 200 pessoas aplaudia. Ilkow argumentou que Koch havia agido perseguida pelo demônio da brutalidade e instintos desenfreados, e que seus crimes eram especialmente graves por serem voluntários e sem necessidade. Ele pediu prisão perpétua. Seidel respondeu argumentando que sua cliente havia sido perseguida por certos círculos influentes no Senado americano e seguidores do ministro das Finanças judeu-americano Morgenthau, e que a acusação inteira havia sido impulsionada pela obsessão pública com as telas de pele humana que, admitiu, não haviam podido ser comprovadas com 200 testemunhas. Em 15 de janeiro de 1951, o tribunal proferiu sua sentença com Koch ausente pela enésima vez, culpada por instigação a homicídio, pelo caso do prisioneiro cuja cabeça foi esmagada com uma pedra após ser apontado por Koch, confirmado pelo depoimento do padre Rieser e um segundo testemunho civil, de instigação à tentativa de homicídio e de várias acusações de lesões graves. Absolvida das acusações relacionadas à pele humana. A sentença: prisão perpétua e perda permanente dos direitos civis. O tribunal explicou em sua sentença escrita de 137 páginas que Koch havia agido com plena consciência de que suas denúncias poderiam provocar a morte dos denunciados, que ela havia obtido satisfação interior ao observar a violência resultante e que sua culpabilidade era agravada pela ausência de qualquer pressão institucional que a obrigasse a agir dessa forma. Ao contrário dos guardas e funcionários que apenas cumpriam ordens, Koch não tinha nenhuma desculpa. O presidente do tribunal, Maginot, explicou que esta mulher implacável e obstinada havia feito tudo o que estava ao seu alcance para piorar a situação daqueles pobres homens torturados. O que a tornava especialmente culpada, argumentou o escrito do tribunal, era que seus crimes haviam sido voluntários e sem necessidade. Ela não pertencia aos órgãos de supervisão do campo. Seus crimes foram gratuitos. E acrescentou, em um parágrafo que revela tanto os preconceitos da época quanto o processo em si: as condições em Buchenwald deveriam ter evocado nela, sendo mulher, compaixão e piedade, os longos anos, prisão, clemência e deterioração. Ilse Koch voltou para Aichach. Ela tinha 44 anos. Sua condenação era prisão perpétua. Seu filho Uwe, nascido em Landsberg em outubro de 1947 durante a primeira condenação americana, foi entregue aos serviços sociais bávaros assim que nasceu. Alfred Seidel apresentou um apelo exaustivo em junho de 1951. Todos os argumentos foram rejeitados. O Tribunal Federal Supremo confirmou a sentença em abril de 1952. Koch esgotou todos os recursos disponíveis, incluindo uma tentativa fracassada junto à Comissão Europeia de Direitos Humanos em 1962, que foi considerada inadmissível. Nos 16 anos seguintes, apresentou uma petição após a outra pedindo clemência. Nenhuma delas prosperou. A mecânica era sempre a mesma. Seus advogados, familiares e organizações de apoio, entre elas a Stille Hilfe, a organização da princesa Helene Elisabeth von Isenburg, dedicada a apoiar criminosos de guerra nazistas, formulavam pedidos alegando sua saúde deteriorada, sua conduta exemplar na prisão e o tempo já cumprido. As autoridades bávaras rejeitavam todos os pedidos. O ministro da Justiça, Hans Ehard, resumiu a posição oficial em 1965. A opinião pública não teria compreensão se um expoente do governo violento do nacionalsocialismo fosse libertado por um ato de clemência. A ironia era aguda. A Alemanha Ocidental, nos anos 50, ficou famosa por anistiar de fato milhares de criminosos de guerra que retornaram à vida civil, ao funcionalismo público, à magistratura e à política. Muitos autores diretos do Holocausto nunca foram processados.
o comandante de Buchenwald durante a última fase do campo, Hermann Pister, faleceu de ataque cardíaco em 1948 antes que sua condenação à morte fosse executada. O príncipe Waldeck, sob cuja autoridade administrativa caía Buchenwald, foi libertado de Landsberg no mesmo dia em que testemunhou no julgamento de Augsburg contra Koch. Werner Berger, que cumpria prisão perpétua por participar de execuções em massa em Buchenwald, foi libertado em 1954. Em 1951, enquanto milhares de alemães protestavam em frente a Landsberg, exigindo a anistia para os condenados de guerra ali presos, esse mesmo pedido parecia obsceno quando aplicado ao caso de Koch. Alfred Seidel fez petições de clemência em 1955, 1957, 1960, 1961 e 1962. Todas rejeitadas. Os relatórios de Aishach, que acompanhavam cada solicitação, diziam invariavelmente o mesmo. Koch carece completamente de perspicácia, arrependimento ou empatia pelos prisioneiros torturados ou assassinados, e se percebe como uma prisioneira política inocente. Sem contrição não haveria clemência, mas Koch era incapaz de mostrar o que as autoridades esperavam ver porque genuinamente não reconhecia ter feito nada de errado. Em 1962, tentou uma via diferente, a Comissão Europeia de Direitos Humanos. A apresentação foi declarada inadmissível, porque o processo já havia terminado 2 anos antes de a Alemanha Ocidental se submeter à jurisdição da comissão em 1953. A situação de Koch foi tema de um artigo no Washington Post em 1960, 15 anos depois de sua primeira prisão. A jornalista que a visitou em Aishach a descreveu como surpreendentemente bem informada sobre os últimos detalhes do caso, graças aos jornais alemães e ao Stars and Stripes que recebia na prisão. Koch se recusou a comentar qualquer coisa que pudesse ser usada como propaganda contra mim no mundo todo. Seu tom, escreveu a jornalista, flertava com a arrogância. O filho Artwin, que alcançou a maioridade sem ter conhecido sua mãe livre, escreveu em 1957 às autoridades judiciais federais: "É terrível que uma pessoa não possa ter sua mãe, mesmo estando ela viva. Por favor, façam algo finalmente. Pode realmente ser condenado alguém inocente? Quem tem esse direito? Não olhem para o outro lado. Façam algo, por favor." A solicitação foi arquivada sem resposta. A filha Gisela lembrou sua primeira visita adolescente a Aishach. "Sempre havia alguém ali nos ouvindo. Fiquei tão impressionada ao ver minha mãe. Acho que simplesmente fiquei sentada e mal falei." Koch proclamava sua inocência em cada visita. Com o tempo, o relacionamento entre mãe e filha foi se distanciando. Embora Gisela tenha trabalhado por anos no escritório da Stille Hilfe, que financiava os apelos. O deterioramento mental começou a ser genuíno e irreversível a partir de 1961. Koch inventou o fictício prometido Erich Prinz von Brennhoff. Assinava documentos com ambos os nomes, alucinava com violações noturnas orquestradas por vingadores judeus que as autoridades permitiam entrar em sua cela. Recusava-se a comer ou tomar banho. Os relatórios médicos do período mostram um quadro que os psiquiatras descreviam como psicose de confinamento, mas que também apresentava características de uma desintegração psíquica genuína, além de qualquer estratégia calculada. Foi transferida temporariamente para uma instituição psiquiátrica em 1967. Os relatórios desse período a descrevem sentada em silêncio por horas, depois em súbita agitação, citando passagens bíblicas ou fragmentos dos poemas que escrevia há 15 anos. Retornou a Aishach. O verão de 1967 foi o último. A correspondência pessoal de Koch, preservada nos arquivos de Aishach, mostra uma mulher que nunca reconheceu culpa alguma. As cartas para seus filhos, especialmente para Gisela e Artwin, misturam autopercepções de mártir com antissemitismo explícito. "Uma nova campanha de ódio foi orquestrada contra mim principalmente por judeus", escreveu a Artwin em 1955. Em seu livro de endereços pessoal, sublinhou o nome de todos os testemunhas que ela considerava judeus, quase uma centena. "Tenho má sorte", escreveu a Gisela. "A maldição dos judeus recai sobre mim.
Também escrevia poesia que enviava aos filhos com confiança desmesurada em seu talento. Se os cantores de Schlager podem ganhar tanto dinheiro, escreveu a Artwin em 1957, então eu também deveria encontrar um editor interessado em meus poemas. Desde o início, meu livro promete ser um best-seller. Até meus inimigos o leriam por curiosidade. Os poemas combinavam sentimentalismo rural com fantasias de vingança divina e punição para seus inimigos. Os que se desviaram no ódio cego, os que me acusaram com perjúrio, os julgarei segundo minha sabedoria, o tempo não conta na eternidade. A partir de 1961, as solicitações de clemência rejeitadas coincidiram com um deterioramento mental progressivo e genuíno. Koch começou a sofrer alucinações. Inventou um prometido fictício chamado Erich Prinz von Brennhoff, a quem pedia aos filhos que chamassem de papai. Assinava documentos com seu nome junto ao seu. Referia-se a si mesma como Kunterbunt, seu suposto nome literário. Recusava-se a comer ou a tomar banho. Os relatórios de pessoal da prisão documentam comportamentos que tornavam inviável qualquer leitura como atuação estratégica. Em 1967, foi transferida temporariamente para uma instituição psiquiátrica. Retornou a Aishash. Em 1º de setembro de 1967, escreveu a nota a Uwe. Depois amarrou o lençol. O enigma da pele humana. Nenhuma análise honesta do caso de Ilse Koch pode evitar a pergunta central. Realmente existiram os objetos de pele humana que a tornaram famosa? A resposta exige distinguir várias camadas. Que em Buchenwald foram preservadas peles humanas tatuadas é um fato documentado. Os departamentos de patologia do campo processavam cadáveres e há evidências de que certas seções de pele tatuada foram preservadas para o que foi descrito como pesquisa científica pelo médico da SS, Dr. Erich Wagner. Alguns testemunhos falam que esses materiais eram distribuídos entre oficiais da SS com interesses colecionadores. O testemunho de Ackermann, em Augsburg, sobre a lâmpada feita de ossos e pele fabricada para o aniversário de Karl Koch, que teria sido retirada da vila após algumas semanas por ser considerada de mau gosto pelos superiores da SS, é o relato mais detalhado e atribuído a uma fonte com conhecimento direto. Porém, a conexão específica de Ilse Koch com esses objetos nunca foi provada em nenhum dos 3 julgamentos. O ponto mais sólido a favor de sua inocência em relação a essa acusação específica é a investigação de Morgan. Em agosto de 1943, Morgan e sua equipe vasculharam a vila de cima a baixo durante horas, catalogaram cada objeto e enviaram tudo para Saas. Morgan tinha todos os incentivos do mundo para encontrar evidências contra Koch. Estava construindo o caso que levaria Karl à morte. Se ele tivesse encontrado pele humana, ele a teria usado. Testemunhou em Dachau e Augsburg que não encontrou nada e sequer ouviu rumores sobre o assunto. O ponto mais fraco da acusação é o desaparecimento da lâmpada original. Os americanos a apresentaram publicamente em Buchenwald em 1945 e a atribuíram a Koch. Nunca apareceu como prova material em nenhum tribunal. A promotoria de Dachau disse que ela havia sido transferida para Nuremberg, onde desapareceu. Nos anos 70, pesquisadores que buscaram o objeto nos arquivos de Nuremberg não encontraram rastros de nenhum recibo ou documentação dessa transferência. O resultado paradoxal é o seguinte: a acusação que tornou Ilse Koch o nome mais reconhecido do nazismo para o grande público, que levou a protestos nas ruas de Nova York e a canções de Woody Guthrie, é precisamente a mesma que nenhum tribunal, dos 3 que a julgaram, conseguiu provar. O que ficou provado é diferente e, de certa forma, igualmente condenatório. Ilse Koch se filiou ativamente ao Partido Nazista antes que fosse obrigatório. Viveu durante 6 anos a poucos metros de um campo onde morreram 56 mil pessoas e alegou total ignorância. Usou trabalho escravo em sua casa sem reconhecer a humanidade dessas pessoas. Bateu fisicamente em prisioneiros com seu chicote, segundo declarações de testemunhas diretas em alguns casos. Denunciou internos à SS por razões triviais, sabendo que isso poderia resultar na morte deles. Beneficiou-se materialmente da fortuna que seu marido acumulou roubando dos internos.
O Tribunal Alemão de 1951 considerou isso suficiente para uma condenação de prisão perpétua. Mas o caso Koch é também um estudo sobre como o gênero molda a percepção do crime e sobre os mecanismos que produzem certos tipos de infâmia histórica. A assimetria é óbvia. Koch foi perseguida com uma intensidade que não se aplicou a homens cuja culpa direta no sistema de extermínio era vastamente maior. Os autores diretos do Holocausto, os planejadores das câmaras de gás, os projetistas dos trens da morte, os responsáveis pelos fuzilamentos em massa, receberam ou absolvição ou sentenças que cumpriram parcialmente ou não cumpriram. Ilse Koch, condenada por instigar uma dúzia de atos de violência, foi a única prisioneira do sistema judiciário do pós-guerra a permanecer na prisão até sua morte. A chave está em como ela foi descrita desde o início. No julgamento de Dachau, o promotor Denson a chamou de uma criatura de outro mundo torturado, uma pervertida sádica de proporções monumentais sem paralelo na história. A imprensa falou sobre seu corpo, sua suposta ninfomania e seu traseiro proeminente. O Tribunal Alemão de Augsburg argumentou em sua sentença que seus crimes eram especialmente repreensíveis porque violavam as expectativas que se tinha de uma mulher. Sendo mulher, ela deveria ter sentido compaixão e piedade. As outras esposas de oficiais da SS, argumentou o tribunal, fizeram o bem dentro das suas fracas possibilidades. Só Koch havia rejeitado esse impulso feminino natural. Essa construção do crime como uma ruptura da feminilidade cumpria várias funções ao mesmo tempo. Tornava Koch um caso excepcional, um monstro singular separado do sistema. Se seus crimes fossem o produto de uma perversão sexual individual, era mais fácil condená-la sem precisar examinar as estruturas mais amplas que os tornaram possíveis. E ao transformá-la na encarnação visível do mal nazista, permitia ao público alemão do pós-guerra concentrar nela seu horror e condenar o Terceiro Reich sem ter que refletir sobre a cumplicidade coletiva que o sustentou. O jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung celebrou a condenação de Augsburg como uma prova de que a lei alemã é completamente suficiente para os criminosos alemães e que o novo Estado alemão era capaz de levar os verdadeiros criminosos de guerra ao seu merecido destino. Koch, com seus crimes de instigação, era a verdadeira criminosa de guerra que o tribunal alemão apontava, enquanto os autores diretos do genocídio desfrutavam da liberdade ou de penas leves. A paradoxalidade era visível para os observadores na época e é ainda mais visível à distância histórica. A trajetória jurídica completa de Ilse Koch revela algo sobre como a verdade judicial é construída em contextos diferentes e sobre os limites dos sistemas legais quando enfrentam crimes sem precedentes. No julgamento das SS de 1944, foi absolvida. O tribunal nazista, com todos os seus horrores sistêmicos, aplicou neste caso padrões probatórios que a absolviveram. Não havia evidências de que ela tivesse cometido crimes autônomos, além de ser cúmplice e beneficiária dos crimes financeiros de seu marido. Essa absolvição veio de um sistema que executava Karl Koch por assassinato sem autorização. Não porque o assassinato fosse errado em si, mas porque tinha sido executado fora do protocolo. A ironia estrutural é perfeita. O mesmo sistema que matava 56 mil pessoas em um campo a absolveu porque não havia provas de que ela tivesse violado suas próprias regras. No julgamento americano de 1947, foi declarada culpada de participar do design comum do campo. O conceito jurídico de common design, ou conspiração comum, era uma ferramenta útil para processar em massa responsáveis de diferentes níveis sem precisar provar atos específicos para cada um. Mas aplicado a alguém sem cargo oficial, sem uniforme e sem cargo formal, seu alcance era muito mais impreciso. As evidências sobre as acusações mais graves foram catalogadas por todos os revisores posteriores, 9 advogados no total trabalhando de forma independente, como baseadas em rumores e testemunhos de duvidosa credibilidade. A condenação foi reduzida para 4 anos por essas mesmas autoridades. O escândalo que se seguiu foi, em parte, o resultado de o público americano ter consumido durante 2 anos a imagem de um monstro sem precedentes. E a conclusão jurídica não era compatível com essa imagem. No julgamento alemão de 1951, foi condenada novamente à prisão perpétua,
mas absolvida especificamente das acusações mais notórias. O processo foi mais longo, mais rigoroso, com mais testemunhas e mais cuidado na avaliação das evidências. A condenação foi baseada em incitação ao assassinato e lesões graves, sustentada nos testemunhos de 241 testemunhas e na análise de um tribunal que documentou por escrito seus raciocínios em 137 páginas. A sentença foi mais sólida juridicamente do que a de Dachau, mas também mais modesta em seu alcance real. 3 sistemas legais distintos, 3 contextos políticos distintos, 3 conjuntos de regras de evidências distintos. O único denominador comum. Os 3 terminaram em condenação, embora por razões diferentes. E os 3 concordaram implícita ou explicitamente que as acusações mais célebres não podiam ser provadas. O legado. A nota de suicídio entregue a Uwe não era uma confissão, não era um pedido de perdão. Era uma declaração de que a morte era preferível à continuação do que Ilse Koch descrevia como uma injustiça irremediável. Até o fim, ela não reconheceu ter cometido qualquer crime. Sua posição nunca mudou em 24 anos. O caso teve consequências que vão além da pessoa. A controvérsia americana sobre a redução da sentença em 1948 contribuiu diretamente para reformas no sistema de revisão do Programa de Crimes de Guerra Militares. O debate sobre o padrão de evidência nos julgamentos de Dachau, trazido à tona pelo caso Koch, influenciou discussões jurídicas sobre os limites da justiça de transição que continuariam sendo relevantes nas décadas seguintes. O conceito de conspiração comum, que Denson aplicou com tanto sucesso em Dachau, reapareceria em formas modificadas em tribunais internacionais posteriores, com todas as suas vantagens e todos os seus problemas. Na cultura popular, o nome de Ilse Koch continuou a circular décadas após sua morte. Aparece em romances, em filmes de exploração dos anos 70, onde foi representada como a personificação do sadismo nazista, em romances de terror e em séries documentais. A imagem que prevalece em quase todos esses produtos é a mais extrema. A das telas de lâmpada, as luvas de pele, o monstro sexual. A imagem mais matizada, a que emerge dos arquivos e dos processos judiciais, é muito menos frequente. O que foi Ilse Koch, de acordo com os fatos documentados, uma mulher que escolheu ativamente o nazismo antes que fosse obrigatório ou socialmente conveniente fazê-lo, que viveu durante 6 anos a metros de um sistema de extermínio massivo e participou de seu funcionamento cotidiano de maneiras que o tribunal alemão considerou suficientes para uma pena de prisão perpétua, que bateu, humilhou e denunciou prisioneiros com consequências letais em casos documentados, que criou seus filhos entre o crematório e o zoológico do campo com indiferença documentada em relação ao sofrimento daqueles que morriam do outro lado da cerca. O que provavelmente não foi a autora de Telas de Lâmpada de Pele Humana. A comandante que codirigia o campo com seu marido em termos de autoridade formal. O monstro sexual único e irrepetível que a imprensa americana e alemã construiu. O que foi, com total certeza, o personagem no qual o mundo ocidental decidiu concentrar seu horror e sua indignação pelos crimes do Terceiro Reich, em parte porque fazer isso era mais fácil do que examinar a mecânica mais ampla, mais banal e mais coletiva que tornou esses crimes possíveis. Sua infâmia foi construída sobre atos reais, magnificados por rumores, amplificados pela imprensa, instrumentalizados pela política da Guerra Fria e filtrados através dos preconceitos de gênero de 3 sociedades distintas em um período de 5 anos. O expediente judicial de Ilse Koch, com seus 3 julgamentos, suas 3 absolvições parciais e suas 3 condenações totais, com sua lâmpada desaparecida e seus álbuns ordinários, com seus testemunhos perjurados e seus testemunhos confiáveis, com seus revisores que reduziram a sentença e seus juízes que a impuseram novamente, é um documento extraordinário sobre a complexidade de estabelecer a verdade no contexto dos piores crimes da história do século XX e sobre os mecanismos, às vezes obscuros, que decidem quem encarna o mal e quem permanece na sombra.